Vamos começar com o presente. O presente é usado para indicar um fato que está ocorrendo no momento da fala. Nós temos aqui três definições para ele, primeira, segunda e terceira, e vamos ver como é que acontece cada uma delas. O presente é usado para indicar fato que está ocorrendo no momento da fala. Exemplo, hoje vou dormir mais cedo. Perceba que esse verbo vou é o verbo ir. Esse verbo ele já dá uma ideia de futuro. Mas nesse momento ele está conjugado no presente. No futuro seria irei. Ok? Mas aqui o vou está sim conjugado no presente. E aqui está fazendo uma locução verbal, o verbo auxiliar. Verbo auxiliar vou, mas o verbo principal que é dormir. Verbo principal. Isso aqui nós temos uma locução verbal, ok? Chamada locução verbal. E vou dormir, perceba que é um fato que está ocorrendo no momento da fala. É uma ação que irá acontecer ali no momento. Ok. Eu sei que o verbo ir é confuso, mas vamos para frente, a gente terá outros exemplos e vocês vão ver bem. Olha o segundo. Ó. Às vezes, a indicação de ação no presente pode vir com duas formas verbais, que foi o que eu disse. Essa questão da locução. E olha esse outro exemplo próximo. Ó. Estou guardando meus materiais. Ou seja, o verbo aqui estou está conjugado no presente e o guardando é a forma nominal de gerúndio. Ok? E o verbo aqui está conjugado no presente. E aí nós temos dois verbos fazendo a famosa locução verbal. E aqui, se eu estou guardando, é uma situação que está sim ocorrendo no momento da fala. Por isso, esse tempo verbal aqui é presente, certo? Ok. Vamos para o último exemplo aqui. Ele também serve para indicar um processo habitual ininterrupto. E esse aqui é o seu conceito, o seu melhor conceito, uma ação habitual ininterrupta. Olhem os exemplos. Ó. O exemplo. Os animais nascem, crescem, se reproduzem, morrem. Percebam que são verbos que indicam, sim, processos habituais. Nem são ações passadas, nem são ações futuras. São ações habituais, ok? Então, nós temos aqui os três exemplos aqui, letra A, letra B e letra C, de como usar o presente, de como ele se comporta. Eu falei do verbo ir, que o verbo ir, ele conjugado no presente já dá uma ideia de futuro, mas isso a gente se adapta com o tempo. A língua portuguesa é isso, ela varia muito. Ok. Então a gente viu aqui presente, situações habituais, que ocorrem no momento em que se fala. Então isso é o presente. Então vamos continuar e vamos ver agora os pretéritos. Eu vou mostrar os pretérito perfeito e pretérito imperfeito nessa tela para nós percebermos as diferenças entre eles. E vamos começar com o pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Essa forma traz fatos que foram concluídos antes do momento em que se fala, ou seja, que nós estamos falando sim do passado. Foram concluídos antes do momento em que se fala. Vamos aos exemplos para a gente entender melhor. Ninguém relatou o seu delírio. A gente sabe que o verbo é relatou do verbo relatar. E esse verbo está conjugado no pretérito perfeito por quê? Porque é uma ação que foi concluída antes do momento da fala, ou seja, foi concluída no passado. Prestem atenção, ninguém relatou o seu delírio, ou seja, uma coisa que ninguém fez anteriormente. Certo. Vamos para o próximo exemplo. Daqui a pouco a gente vê a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito.
Vamos para o segundo exemplo, o que o verbo é relatar. O segundo exemplo, eles andaram muito naquele dia. O verbo é andar. Eita! O verbo é andar, conjugado aqui para eles, e no pretérito perfeito, porque é uma situação que foi concluída antes do momento da fala. Então, se eu falo nesse momento, eles andaram, essa situação de andar ocorreu no passado. Então, eles andaram muito naquele dia, nós temos o andaram como pretérito perfeito. E por que é perfeito? Porque é uma ação que foi concluída no passado. E eu quero que vocês gravem essa informação aqui, ó, que o pretérito perfeito ele vai dar a entender que a situação ocorreu apenas uma vez. Uma vez, vou botar até em número para ficar mais fácil. Uma vez, a situação ocorreu apenas uma vez no passado. A situação só ocorreu uma vez. Ela comprou, ou seja, ela comprou só uma vez. Ela foi só uma vez. Ele relatou, eles andaram. Você vai sentir que a situação ocorre uma única vez. Ok? Pode ser que essa situação não ocorreu só uma vez, dependendo do contexto, mas aí vai dar a entender para você isso, ok? No primeiro momento. Então, esse aqui é um macete. Vou botar 3 asterísticos aqui, ó. 4, 5, melhor 5. Isso aqui é uma dica para vocês encontrarem, saberem que é pretérito perfeito. A situação, você vai sentir que ela ocorre só uma vez no passado. E agora vamos ver o que é o pretérito imperfeito. Se o pretérito perfeito foram ações concluídas no passado, o imperfeito vai ser o quê? Essa forma traz fatos que não foram concluídos. Ok? No momento em que o outro fato ocorreu e também traz fatos passados que ocorreram de forma contínua. Então, eu quero que vocês gravem isso aqui que é o mais importante. Ó. Fatos que ocorreram de forma contínua no passado. Essa daqui é a principal informação que nós temos. Essa daqui é a principal informação que nós tiramos do pretérito imperfeito, ok? Fatos passaram que ocorreram de forma contínua. Vamos ver os exemplos para vocês entenderem melhor. Ó, eu trabalhava naquela empresa quando aquele vizinho faleceu. Ó, eu tenho aqui 2 verbos. O que está no pretérito imperfeito é esse primeiro, está no pretérito imperfeito. É esse primeiro. E percebam a estrutura dele. Ó. Eu trabalhava. Pessoal, se eu trabalhava, é porque a ação ocorria sim no passado, só que essa situação ocorria de forma contínua no passado. Ocorria de forma contínua. Contínua. Ou seja, quando no pretérito perfeito você vai sentir que a situação ocorreu apenas uma vez no passado, nessa daqui, pessoal, a situação, vocês vão sentir que ela ocorreu, que ela ocorria mais de uma vez no passado. Ocorria mais de uma vez no passado. Ok? Então, percebam, se eu trabalhava, eu trabalhei uma vez, trabalhei outra, trabalhei outra, trabalhei outra. Se eu fumava uma vez, fumava outra. Agora, se eu digo eu trabalhei, dá a entender que eu trabalhei uma única vez, ok? Então,
Já peguem, por favor, já anotem as desinências que normalmente vão vir. A desinência é essa parte final aqui, ó, do verbo. Normalmente no pretérito imperfeito ele vai terminar em vá ou ia, ok? São essas duas desinências que normalmente vai terminar o pretérito imperfeito, ok? Assim, a gente deve saber que tem verbos irregulares que não terminam assim, mas a grande maioria dos verbos regulares vão terminar assim, vá ou ia, ok? Então, trabalhava a situação que ocorria mais de uma vez no passado. Você vai sentir que a situação ocorria mais de uma vez no passado. Então, gravem isso aqui, ó, a situação ocorria mais de uma vez no passado. Vocês vão sentir. E se quiserem gravar essa situação que é vá ou ia, também é muito bom para você ter uma base, ok? Deixa eu só apagar aqui, ó, para a gente ver o segundo exemplo aqui. Quando, ó, vamos lá. Quando ficava sem dinheiro, emprestava dos amigos, mas sempre devolvia. Ok. Quando ficava, ó. O verbo aqui é ficar. Está conjugado ficava, ó. Perceba que terminou em var. Então já é uma ideia para você saber que é o pretérito imperfeito. Mas vamos analisar. Ó. Se alguém ficava, é porque ele ficava uma, ficava duas, ficava três. Diferente de se eu dissesse fiquei. Se eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei sem dinheiro, ó, dá a ideia que eu fiquei só uma vez. Se eu ficava, dá a ideia que eu fiquei várias vezes. Então, a situação que ocorria de forma contínua no passado, certo? Então, aqui nós temos mais um exemplo do pretérito imperfeito. Ok. Então, é isso. Nós vimos aí a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Essa diferença é essencial que a gente saiba ela. Então, o perfeito, você tem que saber que você vai pensar, ó, a situação ocorreu só uma vez no passado. E o imperfeito, você vai ter aquela ideia que a situação ocorria de forma contínua no passado, ou seja, ocorreu mais de uma vez, ocorria várias vezes. Ocorria de um ponto a outro no passado, ficou no passado, mas ocorria de um ponto a outro, enquanto o pretérito perfeito ocorreu só uma vez num ponto específico. É como se nós tivéssemos, voltando aqui para a tela, se nós tivéssemos uma linha do tempo, e nessa linha do tempo, e nessa linha do tempo, e nessa linha do tempo, ó, nessa linha do tempo, vamos fazer aqui, ó. Aqui no meio é o presente, tudo que tiver para cá é futuro, tudo que tiver para cá é passado. Então, aqui no passado, o perfeito é um ponto específico que ocorreu aqui. O pretérito perfeito. Enquanto o imperfeito é uma situação que ocorreu daqui, por exemplo, até aqui, ó. E ela ocorria durante esse tempo, o imperfeito. E o perfeito ocorreu só num ponto específico, certo? Então, é muito importante a gente saber essa diferença entre o pretérito perfeito e imperfeito e para que a gente possa continuar para os outros tempos verbais.